Bem, então vamos dar início ao primeiro painel desta manhã, apresentação do mapa GovTech, Brasil Lab e Oracle. Pedimos a todos que gentilmente mantenham seus celulares em modo silencioso. A interação e envio de perguntas é exclusivamente feita pelo aplicativo Connect Smart City. Para enviar perguntas e interagir, acesse o aplicativo do evento, clique em Agenda, selecione o palco, este é o palco número 8, e o painel, apresentação do mapa GovTech, Brasil Lab e Oracle. A dinâmica, neste momento, será em formato de mesa redonda. Então, para iniciar, nós convidamos os palestrantes agora ao palco. Vamos receber Maria Carolina Faria. Seja muito bem-vinda. Ela que é a Partner Marketing Manager da Oracle. Recebemos também Thaís Pelizon. Seja muito bem-vinda, Thaís. Líder de Squad na Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo do Estado de São Paulo. Também Larissa Tavares, seja muito bem-vinda. Ela que é diretora de Marketing e Negócios da Soner Sistemas. E para conduzir esse debate, vamos receber a nossa moderadora, a senhora Júlia Duó, analista de projetos da Brasil Lab. Sejam todas muito bem-vindas e agora com a palavra a Júlia. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Bom, obrigada a todos que estão acompanhando esse painel hoje e as nossas convidadas, claro, inclusive estou super feliz da gente ter aqui 3 convidadas hoje para compor esse painel. Meu nome é Júlia Duó, eu sou analista de projetos do Brasil Lab, que é o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil e da América Latina, fundado em 2016, com o objetivo de acelerar e conectar GovTechs com órgãos públicos. Só um segundinho, não estou muito acostumada com esse fone. Bom, a gente está chegando a quase 2 meses do lançamento do Mapa GovTech, que é o estudo mais completo sobre esse ecossistema. O Mapa GovTech foi realizado pelo Brasil Lab com o apoio da Oracle. E hoje, além da gente discutir os principais resultados desse estudo, a gente também vai ter aqui diferentes pontos de vista de atores que compõem esse ecossistema. Então, a gente tem aqui com a gente o ponto de vista empreendedor, o ponto de vista da gestão pública e, claro, também de uma grande empresa de tecnologia que nos apoiou a tornar esse estudo possível. Bom, eu vou começar fazendo uma breve apresentação dos resultados do mapa para que todo mundo fique na mesma página. Acho que, Carol, você poderia pegar para mim o passador? Obrigada. Primeiro, eu queria convidar vocês, então, a baixarem e acessarem o Mapa GovTech. Ele está disponível também na página do Brasil Lab, por esse link ou pelo QR Code. A gente tem também um mapa interativo com os dados do mapa que vocês podem entrar, baixar, atualizar, enfim. Bom, a gente sempre parte do ponto do que é o ecossistema GovTech. Então, para o Brasil Lab, o ecossistema GovTech ele tem esses 2 principais lados. A gente tem o lado da oferta e a gente tem o lado da demanda. E a relação entre o lado da oferta e da demanda é intermediada justamente pelas principais regras e cultura de inovação. E aí a gente tem os dados governamentais, as compras públicas, e aí a gente vai abordar um pouquinho disso hoje aqui nesse painel. Na oferta, a gente tem, então, as principais empresas que ofertam soluções para governo, e do lado da demanda, a gente tem todos os níveis de governo e poderes. Falando um pouco sobre esse primeiro panorama que a gente traz no Mapa GovTech, sobre o estágio atual do ecossistema. E aí, aqui a gente entra num ponto super importante, que é da legislação, que é importante tanto para a oferta quanto para a demanda. E quando a gente olha para a legislação, a gente tem a adoção do novo tripé regulatório GovTech. Que são essas 3 principais leis que a gente chama de novo tripé, que é primeiro a nova lei de licitações, que aí traz alguns mecanismos que são importantes para facilitar a interação do poder público, a contratação de startups e PMEs. Então, a gente tem o aumento do valor de dispensa de licitação, a gente tem o procedimento de manifestação de interesse, o diálogo competitivo, que são 2 modalidades que agora facilitam, então, aí, para possibilitar uma maior interação entre startups e o setor público. A gente tem também a lei do governo digital,
que coloca alguns princípios que também são importantes, princípios e diretrizes para direcionar essa interação do ponto de vista dos governos. Então, a gente tem aí a adoção de uma plataforma única de acesso de dados e informações, a importância da interoperabilidade, que a gente sabe que muitas vezes é um desafio para a gestão pública, o uso do CPF e do CNPJ como o padrão, né, como a identidade padrão, e o incentivo à criação de laboratórios de inovação, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E, por último, a gente tem também a adoção do marco legal de startups, que introduz aí uma nova modalidade de licitação, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, CPSI. Inclusive, convido a todos para depois acompanharem o nosso painel às 14h, que a gente vai falar sobre casos de aplicação dessa legislação. A gente tem, no mapa, foram identificados, nesse trabalho que a gente fez de pesquisa, foram identificados mais de 46 casos de uso já dessa nova legislação. Então, desde 2021, quando ela foi promulgada, a gente já tem mais de 46 casos e 39 casos de sandbox regulatório, que também é um mecanismo previsto no Marco Legal de Startups. Bom, falando rapidinho também sobre um outro aspecto do estágio atual, nós temos os investimentos. E aí, um primeiro dado que é super importante é a questão, a previsão de um valuation de 1 trilhão para o mercado GovTech até 2025. Então, esse é um mercado que tem ganhado uma importância muito grande. E isso se reflete, por exemplo, na criação do primeiro fundo de investimentos totalmente voltado para o segmento GovTech aqui no Brasil. Também de uma Corporate Venture Builder GovTech aqui no país. Então, a gente tem o fundo GovTech, a gente tem a Domo Ventures, e também isso é acompanhado por um aumento do valor das rodadas de captação de GovTechs. Então, já tem casos que superam 1 milhão, ou mesmo o caso da Prova, que supera 22 milhões de reais. E também o que é possível observar é que tem um movimento do lado do setor público que é muito interessante de aumentar o investimento em GovTechs, nesse segmento específico. Então, a gente já via o investimento do setor público em startups no geral, mas agora também há esse movimento focado em GovTechs. E aí a gente estima que tem mais de 60 milhões de investimentos públicos em GovTechs previstos para 2024. Bom, como que a gente conduziu esse estudo do lado do Brasil Lab? Falando sobre os dados, nós temos duas fontes principais. Uma fonte de dados primários e uma fonte de dados secundários. Nos dados primários, primeiro nós abrimos um questionário online que ficou disponível pelo período de 6 meses e foi amplamente divulgado, tanto pelo Brasil Lab, pela Oracle e pelos nossos parceiros. Que ali a gente coletou informações de startups e de diferentes organizações que compõem o ecossistema. Nós temos os dados internos do Brasil Lab, que já realizou mais de 7 turmas do seu programa de aceleração de startups GovTechs e também com o selo GovTech. E nós, claro, tivemos uma participação em eventos temáticos como esse que a gente está aqui hoje para conhecer as startups que estão surgindo. Como fontes secundárias, nós utilizamos diferentes bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais, e também tivemos a colaboração com pesquisadores. Para incluir tanto startups quanto iniciativas de inovação do poder público, que foi o nosso objetivo com o Mapa GovTech. Então, nós queríamos mapear os atores tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Começando pelas pequenas e médias empresas e pelas startups GovTechs, nós utilizamos 3 critérios. O primeiro era se o modelo de negócios era prioritariamente ou de maneira secundária business to government, ou seja, B2G. Se essa solução já tinha implementado, mesmo que por meio de testes ou de colaborações no poder público dentro dos últimos 4 anos, ou se essa startup possuía um interesse comprovado em colaborar com o poder público. Em relação às iniciativas do poder público, tinham alguns critérios importantes, como, por exemplo, se era uma iniciativa que visava cocriar, impulsionar a adoção de soluções tecnológicas e se ela havia sido instituída, implementada ou mesmo financiada pelo poder público. Então, esses foram os nossos critérios de seleção para incluir tanto as startups e PMEs quanto as iniciativas do poder público no estudo. Deixa eu ver. Só um pequeno delay aqui. E aí, bom, chegando realmente aos resultados do nosso estudo, em 2020, para a gente ter uma base de comparação, o que nós víamos, havia sido feito um estudo pioneiro pelo Brasil Lab em parceria com a CAF,
as startups GovTechs e o futuro do governo do Brasil, que havia mapeado 80 startups e PMEs brasileiras vendendo de forma consistente para o poder público. E haviam também 43 laboratórios de inovação no setor público no Brasil, esse é um dado da ENAP, num estudo de 2020. E agora, o que o Mapa GovTech encontrou, então, foram 475 startups e PMEs mapeadas, o que é um crescimento de quase 6 vezes do número de startups e PMEs. O Mapa GovTech também fez um esforço de mapear e identificar as principais startups. Então, a gente tem 30 startups e PMEs na lista de destaque, a Soner é uma delas. E a gente tem também 55 startups na lista para ficar de olho. Do lado do poder público, nós identificamos 338 iniciativas. Isso inclui hubs de inovação, programas de inovação aberta, programas de aceleração, parques tecnológicos. Então, tem uma abrangência bem significativa e 35 estão na lista de destaque. Então, aqui alguns dados interessantes que vocês podem ver sobre o mapeamento de startups e PMEs GovTech. Então, vocês podem notar que a principal vertente temática ainda é a gestão pública, em seguida a gente tem educação e saúde. Em relação à distribuição regional, vocês percebem que a maioria está concentrada na região sudeste ainda e na região sul, então o eixo sul-sudeste, e somente 2,5% na região norte. Essas são as startups e PMEs que foram classificadas em destaque, então muitas delas estão aqui hoje e vocês podem encontrá-las pelo evento, isso é um motivo de muita alegria para a gente. Em relação às iniciativas do poder público, então, por tipo, como eu estava comentando, a gente tem hoje 220 laboratórios de inovação, lá em 2020 eram 43, então nós vemos um crescimento muito significativo nessas unidades de inovação. E por região também é uma distribuição similar à distribuição que a gente via para as startups. Por nível de governo, a maioria dessas iniciativas são do governo federal, mas esse também é uma tendência que a gente tem observado de mudança para os estados e para os municípios, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Em relação ao poder, principalmente liderado pelo executivo, mas a gente teve um crescimento muito grande no judiciário. Só um segundo. Bom, aqui estão também as iniciativas do poder público de destaque. Todas elas estão listadas no mapa, que vocês podem acessar online, como eu já comentei aqui. E era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação ao mapa dos principais resultados. Queria também deixar aqui uma informação importante que, caso vocês conheçam alguma startup ou alguma iniciativa do poder público que não está listada no mapa, por favor, enviem um e-mail. Então, no nosso site também tem um formulário que pode ser preenchido, porque a gente continue atualizando esses dados e torne essa base ainda mais rica. Bom, agora finalizando a apresentação dos resultados, eu queria começar com uma pergunta para a Carol. Carol, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, qual na sua percepção é o papel das grandes empresas de tecnologia em apoiar as GovTechs nesse momento que a gente vê uma maturidade tão grande, né, em comparação, por exemplo, a 2020, quando o primeiro estudo tinha sido feito? Bom, bom dia a todos, muito obrigada pela presença no painel. O meu nome é Carol, como foi apresentado, eu sou gerente de alianças e marketing da Oracle do Brasil e América Latina. Quando a gente começou a falar com a Brasil Lab, foi em torno de 2020 e 2021, e a gente começou o patrocínio desse estudo em 2022. O interessante foi que um dos principais pontos para a gente patrocinar o estudo foi o estudo em si, que já havia sido lançado em 2020. A Oracle começou a conversar com o ecossistema GovTech muito por conta do estudo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa parte de ISVs, de startups para governo, eu li o estudo da Brasil Lab para poder entender quais que eram os ecossistemas, quais eram as iniciativas públicas do governo, quais que eram as startups relevantes para a gente poder conversar. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu todo esse conhecimento do estudo, a gente viu o valor de investir para que ele ficasse ainda maior. Uma grande empresa como a Oracle, a gente já trabalha há mais de 30 anos dentro do setor público, a gente nasceu dentro do setor público dos Estados Unidos, né? A gente fornecia banco de dados para a CIA, para o FBI, então o DNA da Oracle desde os anos 70 é necessariamente de setor público. Quando a gente veio para a América Latina, a gente conquistou um mercado muito grande. Até hoje, o TSE
é Oracle, né? As eleições do Brasil rodam em Oracle, para quem não sabe. O Ministério da Economia, Ministério da Saúde, várias prefeituras, vários hospitais públicos, várias santas casas, todos rodam em Oracle, até por conta da força, da segurança do banco e da nuvem que a gente tem hoje em dia. Só que qual que é o grande problema? A Oracle, como uma grande empresa de tecnologia, ela pode não ser tão adaptativa, né? A gente não consegue, na mesma velocidade que uma startup ou que uma GovTech, se adaptar à necessidade do governo. A gente tem os produtos base, a gente tem hardware, a gente tem licença, a gente tem cloud, a gente tem software, mas não necessariamente a gente vai ter um sistema, como a Júlia comentou, um sistema de gestão pública de transparência, de coleta de impostos para a Secretaria de Fazenda de uma pequena cidade. Isso a gente não tem. E a gente nem vai ter interesse de desenvolver, porque são demandas muito específicas. Então, quando a gente começou e a gente viu o mapa da Brasil Lab e a gente percebeu que essas empresas já existiam ou que estavam tentando existir, a gente percebeu, peraí, por que a gente como Oracle não está apoiando esse ecossistema? Nós como grande empresa podemos dar a base tecnológica, então seja, na maior parte dos casos inclusive, a cloud, seja o apoio de mercado, em troca que essas startups estejam com tecnologia Oracle, usem a nossa tecnologia e entreguem um serviço mais específico na ponta e para os nossos clientes, né? Então a gente tem vários clientes que já estão em projetos com startups, como o Banco do Brasil, como Secretarias de Fazenda do Distrito Federal, a gente tem Petrobras na nosso portfólio também, a gente tem diversos atores do setor público que estão conversando já com as nossas startups. Isso porque dentro do setor público um dos principais problemas é justamente a confiança. Né? O setor público ele tem esse problema de muitas vezes não querer tomar o risco de contratar uma startup, de não querer conversar com uma startup por conta de não ser as legislações ou então não tem um apoio de uma não sei quem são, né? Principalmente o setor público no Brasil é muito assim. E a gente dentro da Oracle consegue dar tanto a tecnologia quanto esse apoio de mercado e essa força. Então, por exemplo, um dos grandes cases que a gente tem da Fintel, uma GovTech do sul do país que trabalha com coleta de impostos, eles sempre trabalharam no sul do país. Quando eles começaram a conversar com a Oracle, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal era nosso cliente, estava com um processo de implementação de modernização da coleta de impostos, e aí a Fintel acabou, por intermédio da Oracle, entrando na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Então a Oracle foi esse agente de confiança, já que a gente está há 30, 40 anos dentro do setor público, e o setor público sabe o nosso nome, a gente consegue dar esse apoio de mercado para as startups e para as GovTechs que utilizam a nossa tecnologia. E ao mesmo tempo, a gente nunca teria conseguido dar uma solução tão completa e tão específica para a Secretaria de Fazenda quanto a Fintel deu. Então, quando a gente viu o mapa GovTech, a gente pensou, por que não investir nesse mapa para que mais pessoas conheçam, tanto do setor público quanto das startups, conheçam tanto a Oracle quanto a Brasil Lab, para poder se conectar com o ecossistema, né? E para poder receber esse apoio das grandes empresas de tecnologia. Assim como a Oracle, a Microsoft, a Amazon, o Google, precisam dar esse apoio por conta da tecnologia que ainda é muito forte e ainda é muito espalhada pelo mundo, né? Tem muita accountability, tem muita certificação de tecnologia que a gente consegue dar e, ao mesmo tempo, a confiança do nome. Isso importa muito para startups do setor público e privado, mas principalmente para o setor público aqui no Brasil. Você precisa ter esse apoio de nome, muitas vezes, para abrir portas, e as grandes empresas de tecnologia precisam dessa complementação de solução. Então, é aí que a gente entra nesse ecossistema GovTech, né, nesse papel aí das compras públicas como grande empresa. Perfeito, Carol. Muito obrigada. É realmente super legal ver como a Oracle está desde o início desse projeto em parceria com o Brasil Lab, nos apoiou nessa edição que agora está muito mais completa e traz dados super interessantes. Queria aproveitar agora que a gente está falando sobre tecnologia no poder público, claro, e direcionar uma pergunta para a Thaís. Como gestora pública que trabalha na área de governo digital, você consegue enxergar essas mudanças apontadas pelo mapa no seu dia a dia? Ou você acredita que ainda precisa adquirir um pouco mais de escala? Como é que você vê essa questão, principalmente da maturidade? Obrigada, Júlia. Obrigada a todos, bom dia. Agradeço a participação de todo mundo aqui. Como foi apresentada, meu nome é Thaís, atualmente eu sou líder de Squad na Secretaria de Gestão e Governo Digital. E respondendo um pouquinho a sua pergunta, Júlia, eu vejo sim essa mudança. É claro, né, eu vi os números do mapa GovTech de vocês, em que a gente tem aí umas grandes iniciativas do poder público federal, mas isso tem aumentado bastante, tanto nos municípios quanto nos estados brasileiros.
Eu acho que tem alguns fatores aí que auxiliam nessa aceleração de conhecimento de GovTechs e de contratação de GovTechs também. É inegável que durante a pandemia a gente teve aí uma aceleração da transformação digital no poder público. Em fato a isso também, a gente tem uma quantidade de recursos destinados à parte de governo digital. Então, por exemplo, o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele está investindo, aportando um dos maiores investimentos do BID em governo digital esse ano. Inclusive, São Paulo, o estado de São Paulo está recebendo aí o maior aporte financeiro nesse sentido. A gente tem também uma questão do marco regulatório, como você mesma já trouxe por aqui, que é algo que auxilia bastante, né, nessa contratação de GovTechs. E a gente tem principalmente, que eu vejo, uma mudança de mindset, porque a gente tem a parte de leis e decretos. Então a gente tem a lei de governo federal, que foi publicada em 2021. A gente está vendo que está tendo um avanço de publicação e de normativos de decretos, tanto nos municípios quanto nos estados. Mas a gente também precisa ver que é uma mudança de mindset, né? Então, eu acho que essa criação de redes, por exemplo, a gente tem a rede GovBR. Então, tanto os municípios quanto os estados podem aderir à rede GovBR. Isso facilita muito essa conversa, essa interação e esse acesso também às tecnologias do governo federal ou do próprio estado. Então, eu acho que sim, é uma mudança. Em relação a essa mudança de mindset, eu acho que é legal trazer aqui para vocês também um pouco do que tem acontecido no governo do estado de São Paulo. Então, por exemplo, no ano passado foi criado, né, a Secretaria de Gestão e Governo Digital. Por que esse nome Gestão e Governo Digital? A gente não tinha até então um olhar separado para governo digital, para potencializar, né, a transformação digital no âmbito estadual e nos municípios. Dentro da nossa própria estrutura organizacional, a gente colocou a empresa pública dentro da secretaria. Então, isso trouxe uma maleabilidade muito grande licitatória para a gente contratar novas tecnologias. Então, hoje, no estado de São Paulo, a gente sempre está em busca não só de grandes empresas, como a Oracle, por exemplo, mas também de pequenas empresas, como bem foi falado aqui, né? Nem sempre essas tecnologias que estão no mundo inteiro conseguem entregar o valor que a gente precisa. Então, o que a gente tem feito é buscado uma diversidade de prateleira de produtos, de tecnologias, para que a gente possa entregar cada vez mais valor aí para todas as secretarias do estado de São Paulo, ou até potencializando os municípios. Então, um exemplo aqui, a gente lançou 6 cidades. É um trabalho que a gente vem fazendo junto com o próprio governo federal. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o SEI é o Sistema Eletrônico de Informação, onde a gente consegue aí dar celeridade e trazer menos burocracia nos processos dentro do governo. Então, o município do estado de São Paulo lançou 6 cidades. Então, é uma forma da gente conseguir potencializar também a transformação digital nos municípios através do estado, dos recursos estaduais, né? Então, eu acho que é importante trazer também todas essas iniciativas. Então, como você mesma colocou ali, o próprio Genova, né? Então, eu vejo muito também que o Brasil, independente da esfera governamental, ele tem buscado cada vez mais investir em laboratórios de inovação, ele tem buscado cada vez mais conhecer as novas tecnologias e tem buscado cada vez mais fazer parcerias. Então, um exemplo, o Genova, ele foi criado entre uma parceria do Brasil com o governo da Dinamarca. Eu estive na Dinamarca em março, esse mês, e eu tenho visto que a gente tem ampliado essa parceria. Então, agora eles estão trazendo uma parceria não só com o estado de São Paulo, mas com o município também, parcerias com estados do Nordeste também. Então, eu vejo que sim, está tendo uma mudança no âmbito governamental, não só regulatório, mas também na busca por novas tecnologias, na busca por mudança de mindset também. E percebi muito isso também quando eu participei com o pessoal do Brasil Lab, do Programa de Aceleração de Municípios. Eu fui mentora dentro desse programa, então eu vi que tem vários governos aqui dentro do Brasil que eles buscam muito como resolver o problema deles com novas tecnologias, mas em alguns momentos eu vejo que falta um pouco também de conhecimento, porque às vezes é uma cidade que está um pouco mais longe, né? Porque como você mesma citou, a gente vê que tem um impacto muito maior aqui das GovTechs, enfim, e dessa transformação digital no Sul e no Sudeste.
Então, eu acho que essa criação de redes, como eu comentei, potencializa muito. E vejo que precisa sim escalar. Então, eu vejo uma mudança, ela é crescente, ela está acontecendo, mas eu vejo muito a necessidade da gente trazer essa escalabilidade, principalmente por meio dessas parcerias e dessas discussões e fóruns também. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, eu acho que para tentar exemplificar um pouco como que a gente tem trazido essa mudança, essa parceria, né, com empresas. Então, como eu comentei, assim, aqui no estado de São Paulo, a gente tem como se fosse um lema assim, que a gente não quer reinventar a roda. A gente sabe que no mercado privado, a gente tem muitas soluções que podem potencializar a qualidade de entrega do setor público, né, do serviço público em si, do atendimento. Tem muitas tecnologias que podem desburocratizar, acelerar o tempo de atendimento, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o que a gente tem feito de trazido de iniciativas, e tudo que vocês vão ver aqui são iniciativas que foram desenvolvidas no âmbito do Estado, porém em parceria com diversas empresas e startups. Então, como eu comentei, a gente tem muito esse mindset de trazer uma prateleira de produtos diversificada. Então, a gente traz aí vários parceiros para poder trabalhar com a gente. Vou só destacar, acho que antes de apresentar, a gente acabou de lançar, não sei se todo mundo viu, o serviço de transferência digital de veículo. É um serviço que tem um potencial enorme, a gente tem mais de 500 mil transferências de propriedade de veículo aqui no âmbito do Estado. Era um processo extremamente moroso, burocrático, presencial. Então, o que a gente fez? A gente ficou durante um ano trabalhando nesse projeto. Foi um ano, a gente trabalha muito com agilidade, com entregas rápidas, mas esse projeto ele foi feito durante um ano para trazer justamente essa questão de segurança, interoperabilidade de dados. Então, antes a transferência digital de veículo era muito morosa. Agora você consegue fazer durante 5 minutos do seu próprio aplicativo, do Poupa Tempo, SPGov.br. E todas as tecnologias que a gente trouxe para o serviço de transferência digital de veículo não foram tecnologias que nós desenvolvemos enquanto empresa pública ou secretaria. Foram tecnologias de GovTechs ou de grandes empresas, ou até tecnologias também, como eu falei, fornecidas pelo governo federal dentro dessa rede de apoio, digamos assim, de governo, né? Então, se a gente conseguir colocar um pouquinho, eu vou apresentar o vídeo aqui. A gente fez o 3º encontro de transformação digital do Estado de São Paulo. Vou apresentar um pouquinho. A partir do momento que nós fizemos a adesão à rede GovBR, era necessário que nós montássemos aqui uma estrutura para poder recepcionar toda a rede GovBR. O IDPSP, na verdade, é um provedor de identidade do Estado de São Paulo. E com isso a gente enriquece toda essa identidade dos nossos usuários, dos nossos cidadãos. Então hoje o Estado de São Paulo é para todos. Trouxemos a inteligência artificial, o machine learning, o processos de robotização, a parte de reconhecimento facial em si, e aí a gente usa para automatização dos serviços públicos. A gente tem como exemplo, recentemente lançamos a transferência digital de veículos, em que é possível o cidadão ter o seu documento em 5 minutos após o pagamento da taxa. E a gente procurou tecnologias que o cidadão já está acostumado. Então, nada que foi colocado no TDV é novo. Entregar um serviço, além de customizado, né, específico para cada aplicação consumir de uma forma diferente. A gente consegue proteger e apoiar nos indicadores de cada squad. E o mais importante de tudo, a Prodesp já está usando a inteligência artificial associada à segurança. O integrador ele é uma plataforma de integração que conecta os diversos sistemas de governo do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente cria todo um ecossistema de integração que aí permite a transformação digital acontecer na veia, né? A plataforma SP, ela nasce para ser a retaguarda digital única do Estado. Isso age de acordo com o que está definido na nossa estratégia de governo digital. O objetivo é a gente oferecer numa solução só, uma interface de trabalho que seja mais funcional e que atenda melhor aos nossos servidores. É um sistema que visa facilitar a criação e edição de portais para o Estado.
ter um único CMS, ter um único sistema para fazer essa gestão e criação de conteúdos, proporciona justamente uma padronização, ou seja, acesso à informação de maneira muito mais fácil, usabilidade para o cidadão muito mais fácil, eles vão conseguir de maneira bem tranquila fazer a gestão de todo esse material. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a você, Thaís. Excelente. Acho que queria aproveitar e destacar da sua fala uma tendência que a gente observou fazendo o Mapa GovTech do papel fundamental que os estados e municípios têm agora nessa nova etapa do processo de transformação digital e de inovação no setor público brasileiro. Então, esse era um movimento que já estava sendo fortemente liderado pelo governo federal, até com o GovBR, como você bem colocou, mas agora a gente observa mesmo que os estados e os municípios, com a sua maior capilaridade, a capacidade que está sendo instalada também dentro dessas unidades, conseguem justamente alavancar ainda mais esse processo e trazer ainda mais valor para os cidadãos. Então, é super legal ver o exemplo do governo de São Paulo, é excelente. Queria agora, então, Larissa, entender do ponto de vista empreendedor, o que mudou nos últimos anos, o que melhorou especificamente para o empreendedorismo GovTech e o que ainda falta. Então, quais são as lacunas que você ainda observa dentro do ecossistema GovTech? Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e é um privilégio também representar os empreendedores do GovTech nesse sentido. Eu vejo assim, a gente está muito alinhadas, tanto ouvindo a perspectiva do governo, né, em relação a essa transformação digital. O próprio mapa GovTech mostra muito essa evolução do setor desde o primeiro mapa, né? As Big Techs também, na fala da Oracle em relação aos resultados desde 2020 e agora com essa nova edição do mapa. Acho que existem duas perspectivas muito importantes que a gente deve considerar. A primeira delas é uma perspectiva do governo, com uma demanda crescente, porque é um governo que precisa aumentar a sua produtividade, trazendo mais tecnologia e inovação dentro dos seus processos. E uma perspectiva do cidadão, que desde 2020, diante da pandemia, começou a ter muito mais acesso a serviços públicos, a serviços digitais na área privada, seja através de aplicativos de bancos digitais, solicitando algum delivery. E ele espera também do governo, nesse sentido, serviços mais ágeis, com mais facilidade, mais acessibilidade e mais agilidade. Então, eu vejo, assim, três pontos que eu gostaria de destacar na minha fala, né? Primeiro, a questão da transformação digital fortemente impulsionada pelo governo federal, em específico na disponibilização dos serviços públicos digitais através do GovBR, nesse movimento de aceleração da transformação digital através da Secretaria de Governo Digital, que é uma pauta que todos nós comentamos aqui e que, mesmo que foi comentado por todas, é impossível não comentar isso do ponto de vista do empreendedor, que vê o resultado disso como um benefício, como uma melhoria para esse ambiente de inovação. Essa transformação digital impulsionada pelo governo federal nas outras esferas, a esfera estadual e a esfera municipal, acabam sendo influenciadas porque, né, é uma política pública que está sendo amplamente difundida. E aí, pegando um pouquinho do contexto da Soner nesse aspecto, né, que é uma empresa que tem quase 30 anos de atuação e que desenvolveu seu primeiro software ali meados da década de 90, quando a gente enxergou uma possibilidade como empreendedor, a Soner era uma empresa no setor de logística e acabou indo desenvolver tecnologia para governo, porque a gente viu uma oportunidade de uma carência desse setor que precisava muito de sistemas e de tecnologia naquele momento e, por um outro lado também, atrativos em relação a essa demanda crescente desse mercado, que o mapa mostra muito bem também. Porque fornecer para governo é difícil, existem todos os receios em relação ao próprio processo de compra, né, e as particularidades desse processo, mas também tem muitos atrativos, como, por exemplo, uma estabilidade, uma recorrência, que para os empreendedores que estão aqui nos assistindo sabem que essa recorrência e essa estabilidade para a empresa de base tecnológica acaba sendo realmente um grande atrativo. Então, esses mesmos aspectos que fizeram com que nós, lá atrás, há quase 30 anos atrás, decidimos entrar nesse segmento, eu acho que hoje fica muito visível também que essa transformação digital impulsionada pelo governo federal também tem aberto os olhos dos empreendedores que querem investir
no governo e também com esses mesmos atrativos que a gente via lá atrás, quando a Soner começou, eles ainda se fazem presentes hoje como atrativos para esses empreendedores. Bom, aí nós vamos para a segunda etapa desse contexto, que eu acho que foi muito relevante, que foi a pandemia. Embora a gente tenha enfrentado inúmeras dificuldades e prejuízos decorrentes da pandemia, no setor de base tecnológica para governo, a gente viu, de fato, uma ruptura, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso dos servidores que acessavam os seus sistemas para suas rotinas de trabalho ali no seu dia a dia. De um dia para o outro, se viram obrigados a terem que repensar suas políticas tecnológicas, porque a infraestrutura tecnológica daquele município era uma infraestrutura local, né, on-premise, e às vezes uma tecnologia que não estava tão avançada. E aí, é claro, eu estou muito da minha fala aqui agora está sendo uma fala mais do âmbito municipal, que é a experiência que eu tive, mas a gente viu esses servidores impossibilitados de acessarem os seus sistemas. A gente viu cidadãos também impossibilitados de acessarem os serviços públicos. Então, os diretores de TI, os tomadores de decisão das prefeituras naquele momento, e pela nossa experiência enquanto empresa, a gente via um receio muito grande até então de implantação e disponibilização de serviços públicos digitais. A gente ouvia, por exemplo, mas se eu colocar esse serviço aqui digital, a demanda vai ser tão grande, porque vai estar tão fácil de acessar, que eu não vou conseguir acessar. E o que foi visto depois dessa necessidade, quase que uma obrigatoriedade devido ao que aconteceu na pandemia, foi que, na verdade, eles perceberam os benefícios dessa digitalização através de uma maior previsibilidade da demanda. Então, esse gestor, ele foi obrigado, através dessa necessidade daquele momento, a implantar aquilo, e ele enxergou naquele momento os inúmeros benefícios, e a gente sabe que é um caminho sem volta. E aí, nesse quesito, eu gostaria de destacar ainda algumas outras questões. Eu falei um pouquinho agora anteriormente sobre o acesso aos sistemas, né, que rodavam on-premise, infraestruturas locais. A gente vê um movimento muito forte de direcionamento para a nuvem, que é algo no setor privado que já era... A gente sabia até a pandemia que talvez o avanço tecnológico que a gente teria em 5 anos, ele foi reduzido para 2 anos, devido àquele momento que a gente estava vivendo. E até 2021 ainda, a gente via muito receio dos diretores de TI na adoção de tecnologias e de infraestrutura para armazenamento de dados em nuvem, devido à segurança dos dados públicos. E aí, por exemplo, a gente tem aqui Oracle, né, Microsoft também como um patrocinador desse evento, Google, Amazon, Big Techs que estão focadas, tem assim, equipes inteiras focadas em desenvolvimento dessa área governamental, inclusive para trazer esse awareness, né, para essa comunidade, para fazer essa capilaridade do que foi comentado aqui, chegar realmente para os municípios, para os tomadores de decisão. E isso hoje é algo que, assim, em comparação com 2021, embora faça só 3 anos, já foi um avanço muito importante. Então, isso realmente contribuiu muito para esse ecossistema de inovação, para os empreendedores conseguirem alavancar e potencializar as suas soluções. Outro aspecto interessante aqui é a questão das licenças de uso, né? A gente ainda recebe editais solicitando aí uma precificação de licenças de uso de software, embora a gente saiba que hoje a gente está trabalhando com um sistema SaaS, né? No setor privado, praticamente software é comprado por assinatura. Então, isso demonstra, hoje a gente já está avançando no sentido de potencializar essas iniciativas também dentro do poder público, o que torna o diálogo entre os empreendedores e o poder público muito mais dinâmico, muito mais fluido e muito mais condizente com o que o poder público precisa, né? Com o que esses municípios precisam, para se modernizarem, para trazerem essa eficiência que está lá no início da minha fala e essa agilidade que o cidadão, no fim, vai se traduzir em uma melhoria do serviço público prestado para o cidadão. E aí o terceiro ponto é em relação à legislação. A gente falou aqui sobre essa legislação, né? Isso está muito evidente no Mapa GovTech, vocês também comentaram. A gente tem o tripé regulatório, que foi em relação à Lei de Governo Digital, o Marco Legal das Startups e a nova Lei de Licitações. E a nova Lei de Licitações, ela é uma lei tecnológica, que prioriza os processos eletrônicos. E eu vou ainda adicionar mais uma lei aqui, que é a Lei de Assinaturas Digitais,
que foi aprovada em setembro de 2020, se eu não me engano. Então vocês vejam como que essa cronologia do que eu estou comentando aqui realmente foram os pontos marcantes que contribuíram para essas melhorias para o empreendedor que quer fornecer soluções para governo, né? A gente teve ali a pandemia 2020, em setembro a lei foi aprovada e aí logo depois, em março de 2021, a lei de governo digital e agora, enfim, a nova lei de licitações. Então, acho que a Thaís comentou aqui sobre o mindset, né, dos gestores. E eu acho que esse mindset ele foi sendo transformado junto com todos esses movimentos que foram ocorrendo ao longo desse período. E aí, partindo já para as lacunas, né, que eu vejo em relação a esses pontos. Eu acho que nós, como empreendedores, nós acabamos fazendo um pouco esse papel de difusão do conhecimento. E aí, de novo, né, eu estou falando muito do âmbito municipal aqui agora, mas é claro que essa transformação digital, esse momento que a gente viveu de necessidade de adoção de novas tecnologias, trouxe um aumento também de eventos, a gente viveu aquela onda na pandemia de webinars, né? E aí os gestores começaram a se interessar cada vez mais por tecnologias e por mais conhecimento para querer trazer o novo para as suas cidades. A gente gravou com o Guilherme, inclusive falamos um pouquinho do Mapa GovTech, a gente gravou o nosso podcast agora, que é o GovTalks, que é uma iniciativa da Soner, justamente com o intuito de difundir esse conhecimento, de trazer esses cases para os gestores que ainda têm muito receio em relação à adoção dessas tecnologias. E é claro que aí eu estou falando de cidades menores, né? De cidades, mais de 5 mil cidades hoje no Brasil, e a gente tem, a maioria são cidades menores. Então, como fazer esse conhecimento chegar para esses gestores? E é claro que as iniciativas de webinars, digitalização, podcast, o que a gente puder trazer desse conhecimento com a nossa experiência, acaba contribuindo bastante. E só para fechar minha fala, eu acho que um dos gaps que eu ainda vejo, que eu acho que é uma grande oportunidade, embora a gente já tenha avançado bastante, é a questão da capacitação das lideranças públicas. Eu acho que a gente ainda precisa avançar mais em relação a esse conhecimento, né, de lideranças capacitadas, lideranças que saibam o que querem comprar, porque muitas vezes ainda não existe o conhecimento suficiente para saber o que eu quero comprar, o que eu preciso aqui na minha cidade, o que vai funcionar aqui, entendendo a realidade delas, né? Porque tecnologia, gente, é técnico, né? Então nem sempre vai ser tão fácil da gente entender. O que eu preciso comprar e depois que eu comprar, como que eu vou implantar? Porque isso também é complexo. A Soner hoje quase 40 módulos integrados. Você trocar um ERP, né, um GRP de uma prefeitura, é complexo, né? Então, como implementar e como vencer essas barreiras culturais, que eu acho que isso também é um grande desafio. Tá? Super, concordo plenamente com você. Larissa, excelentes pontos, mas antes da gente comentar algumas coisas, recortar algumas coisas da sua fala, eu queria aproveitar e abrir para o público. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham enviado as perguntas aqui pelo aplicativo, mas eu não estou conseguindo ver por algum motivo. Então, queria pedir, por favor, se algum de vocês tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que as meninas vão levar ali o microfone. Só antes aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu achei interessante na tua fala, Larissa, que você comentou desse ponto desse ponto da tecnologia, né, que muitas vezes no governo ainda aparecem licitações de licença de uso. Eu acho que um ponto interessante para quem trabalha com o governo, principalmente do ponto de vista de SaaS, é entender que um dos caminhos para a gente tentar modificar o pensamento do governo não é necessariamente já tentar uma perspectiva cloud direta. Né, tentar uma perspectiva cloud direta. Por quê? Quando a gente fala de setor público, ele vai ser naturalmente mais lento. Não porque a gente tem uma ineficiência do setor público, que todo mundo sempre critica, todo mundo fala, o governo é uma porcaria, não sei o que, não é necessariamente por conta disso. O setor público, ele precisa ser mais lento. Ele não é uma empresa e ele não é para ser uma empresa. O setor público, ele tem 220 milhões de pessoas para quem ele tem que prestar accountability, para quem ele tem que ser transparente. Quando a gente fala de setor público, a gente está cuidando de eleições, a gente está cuidando de imposto, a gente está cuidando de vida. Não há e não é para ser, não é para ter a mesma agilidade de uma Renner, de uma Oracle,
do Magazine Luiza, porque o foco do governo não é necessariamente o lucro ou eficiência em primeiro lugar, mas a segurança do cidadão. Então ele vai ser um processo mais lento. Qual que é um dos caminhos que a Oracle encontrou e que a gente vem trabalhando junto com os parceiros para fazer esse move to cloud, que inclusive é uma das estratégias da Oracle? Sistemas híbridos, sistemas que misturam o licenciamento on-premise com o sistema em cloud. Então, se existe o interesse de um setor público ou do governo de virar e falar, olha, obrigada, de virar e falar, olha, eu gostaria ainda de ter uma licença de banco Oracle, o que é muito comum. Porque a gente ainda, o banco Oracle é muito famoso, né? Muitas pessoas ainda gostam muito de ter o banco Oracle em on-premise. Então, sempre quando a gente vai e posiciona um banco, uma licença, a gente já vai com o setor público e fala, beleza, eu sei que você posicionou uma licença, você conversou com uma licitação, você está implementando isso com um parceiro, mas onde estão os backups desses dados? Ah, o backup do dado da secretaria está numa CPU debaixo do ar-condicionado, que é o que geralmente acontece. Ou então está no pendrive do Zezinho da TI. Esse é o backup da secretaria. Então a gente vai e começa com esses pontos pequenos. Então tudo bem você ter um on-premise, você ter uma licença, você ter um modelo, ou então indicar um parceiro que você tenha, por exemplo, a Sonar não vende licença de uso, mas eu tenho um parceiro, um serviço de implementação que eu posso complementar com a licença de uso que você está pedindo. Então começar com esses sistemas híbridos é interessante. Não é de uma vez que o governo vai ser 100% cloud. Alguns órgãos públicos nunca serão 100% cloud. Nunca. O TSE é cliente Oracle, isso na nossa cabeça está claro, o TSE nunca vai ser 100% cloud. Ele sempre vai ter sistemas on-premise, a gente roda no TSE Exadatas, que são os computadores que a NASA usa, para vocês terem ideia, é o que o TSE usa para rodar as eleições aqui no Brasil, e eles têm uma replicação disso na nuvem. Mas até por questões de lei, eles precisam ter algo em loco. Então, muito do sistema judiciário, muito do sistema eleitoral precisa ser em loco. Mas isso não tira a necessidade da nuvem. Então, o futuro do governo vai ser muito por sistemas híbridos, principalmente nos órgãos maiores e nas pequenas secretarias que ainda tem esse problema de transferência, posicionar o sistema híbrido é interessante. Então, começar pequeno, com serviços pequenos na cloud, não querer mudar tudo de uma vez, como a Larissa falou, como é que eu vou mudar 40, como é que eu vou mudar de um GRP para 48 módulos que se integram, é mais eficiente, mas para o gestor ver isso é difícil. Então, quem sabe começar pequeno e ao longo do tempo ir aumentando isso, eu acredito que é o caminho que a gente tem, além, é claro, de sempre entender o governo vai demorar mais, é natural do governo e é natural também que ele seja mais on-premise, muito mais on-premise que o setor privado. A nuvem cresceu muito, a nuvem da Oracle cresceu exponencialmente na pandemia, que a Larissa comentou muito bem. A gente, principalmente em questão de saúde, Santa Casa, foi absurdo o que a gente cresceu. Mas a gente ainda entende que agora o modelo é talvez ali uma replicação de dados, talvez a gente fazer uma comunicação entre o que o cliente público já tem e o que ele precisa ter. Não necessariamente tentar fazer toda uma mudança como a gente pode fazer com o setor privado. O setor privado quer reduzir custo, o setor privado quer mais lucro. O governo, mais ou menos, quanto que isso vai demorar, quanto que isso afeta o cidadão, quanto que isso me afeta, isso vai aparecer para o público, coisas que são preocupações do setor público que não são do privado. Então, por isso que é importante. E, às vezes, gente, tudo que o TSE quer é uma máquina de 1,80, que é o tamanho do computador da Oracle, ele quer ter aquilo ali para mostrar para todo mundo, certo? Software é difícil de mostrar, hardware não. Então, é por isso que muitas vezes o setor público ainda vai preferir o híbrido, o on-premise, e é importante ter isso na cabeça, né? É importante ter esse legado do setor público na cabeça quando a gente fala de mudança, mas o sistema híbrido eu acredito que seja um caminho aí. Obrigada. Com certeza, Carol. Acho que um ponto que a gente sempre trabalha com as startups dentro do nosso programa de aceleração de GovTechs, por exemplo, é a questão de adaptabilidade e de flexibilidade. E principalmente levando em consideração os diferentes contextos que a gente tem dentro do poder público. Então, as startups, por exemplo, falando aqui, elas precisam estar dispostas a entenderem que para determinada prefeitura elas vão precisar fazer adaptações. É difícil você trazer um produto realmente 100% de prateleira para o poder público, porque são necessidades diferentes do que a gente tem dentro do setor privado. Então, é super relevante esse ponto. Queria só passar, então, a palavra para o público. Oi, bom dia. Bom, pessoal, gostei muito da fala de vocês. Assim, eu sou Marília. Eu tenho uma startup de tecnologia GovTech, a gente trabalha, eu sou da Status4, a gente trabalha com inteligência artificial para achar vazamento na rede de distribuição de água. Então, os meus clientes, essencialmente, são distribuidoras como Sabesp, por exemplo.
Eu gostei muito da fala de vocês, principalmente da Carol agora, ela dizendo, eu vejo isso na Sabesp, está diminuindo um pouco, mas até pouco tempo atrás a gente analisa ruído e eles diziam, não, eu quero que o ruído fique aqui no meu banco, e eu falo, cara, você não vai fazer nada com isso, e é uma discussão ali quase que sem fim. Mas a minha provocação, que eu até tinha mandado no aplicativo, mas já que não chegou, eu faço aqui ao vivo. Uma das coisas que eu percebo a gente as pessoas entendem de tecnologia de certa forma, né? Eu brinco que medicina, psicólogo e TI, todo mundo tem um pouco, né? Então, e a gente, na nossa vida, no dia a dia, a gente trabalha, não sei, você usa Instagram, você usa, né? No seu dia a dia você está vendo isso de tecnologia. Então, quando eu sento com o gestor, ele percebe a importância do que a gente está ofertando e ele tem muito interesse em contratar. Mas a hora que eu chego e entro na burocracia para fazer a contratação é quando eu encontro os meus maiores obstáculos, né? Não é muitas vezes a pessoa que eu estou falando no final, o gestor de perdas, por exemplo, que é o cara que eu falo, ele tá louco para me contratar, mas aí a hora que senta no colo do advogado, o projeto esfria. E aí a minha provocação é, como é que vocês enxergam a gente conseguir transpor essa barreira de forma mais fácil, assim, até uma das discussões que eu tenho muito na equipe, sei lá, modelo de negócio, acho que mesmo que a gente tente no híbrido, às vezes, no meu caso, a gente é único, então, falar, tudo bem, tem a contratação por dispensa ou por inexigibilidade, a gente sabe que isso é uma dor pro governo, né? Então, eu queria entender um pouco da visão de vocês, como é que a gente pode transpor essa barreira que pra gente é a mais importante hoje, a que dói mais. Obrigada. Obrigada a você. Thaís, quer comentar um pouco, Larissa? Bom, eu vou comentar primeiro, né, porque eu também passo por essa dor. Eu acho que realmente é um dos grandes desafios que a gente tem para o fornecimento para o governo, é a morosidade do processo de compra, né? Para você ter uma noção, às vezes a gente começa uma prospecção de um cliente e pode demorar aí até 2 anos, 1 ano, eu diria que seria a média, por exemplo. 1 ano até a Oracle também, então acho que a gente está bem alinhada nesse quesito. Mas a gente tem quase 30 anos de experiência nesse segmento e eu te diria que assim, a busca desse relacionamento que você vai construindo com seus clientes, porque mesmo que esse processo seja mais moroso, e é o que a Carol também comentou sobre a importância dessa transparência no processo, de garantir que a escolha que está sendo feita ali, ela vai ser uma escolha assertiva. Porque, por exemplo, um contrato que você fecha hoje tem todos aqueles benefícios que eu te falei do empreendedor, da estabilidade, da recorrência da compra, tem esses benefícios e eles vão estar atrelados a um contrato de longo prazo. Então, o gestor público ele tem que garantir que na hora que ele está fazendo aquela compra, ele está fazendo a compra certa, né? Porque ela vai envolver ali um processo licitatório, ela vai envolver uma série de documentações, é um processo complexo que envolve diversos atores. Então, assim, eu não tenho uma resposta para te dar como melhorar essa dor, eu acho que faz parte, talvez, desse processo, que tem que ser um processo transparente, tem que envolver toda uma burocracia, porque eu não vejo como eliminar a burocracia dentro do poder público que requer um nível de transparência tão alto, que é esse nível de transparência que você precisa entregar para o cidadão, né? É esse prestar contas. E é por isso que essa burocracia vem dentro desse processo. O que pode ser feito para tornar ele mais ágil? A tecnologia pode ajudar nessa produtividade, esclarecer o que está sendo comprado, esclarecer, deixar aquele gestor experimentar o que ele vai comprar, eu também acho que pode ajudar bastante. Muitas GovTechs têm feito isso, trazendo a experiência do setor privado para demos e trazer essa confiança para esse gestor. Mas também é um trabalho de venda, né? É um trabalho de formiguinha, de venda, de relacionamento e de preparar aí como empreendedor, eu te diria, de preparar uma estrutura, um fluxo para apoiar isso dentro do seu negócio, do seu modelo de negócios, mas não necessariamente investir tanto em equipe de vendas. Talvez investir mais na recorrência, na fidelização do seu cliente. A Soner, por exemplo, durante muito tempo foi no boca a boca e de uma maneira regional. Isso era uma característica muito forte
até pouco tempo atrás, assim, é claro que hoje, com a expansão e com a escalabilidade que a gente tem das GovTechs, isso não é mais uma barreira, mas até então era muito regional a questão do empreendedorismo GovTech. Você vendia para aquele estado, para aquela região onde você estava. E aí você ia construindo os relacionamentos, os seus clientes nos fóruns, e aí eu estou de novo, né, falando no âmbito municipal, nos fóruns os prefeitos iam falando uns com os outros e isso ia te dando resultados. Então, assim, a forma como a gente trabalhou nesses anos todos foi não investindo tanto em equipe de vendas, que acaba sendo um custo, né? Eu não sei se eu estou tratando bem a sua pergunta, mas indo bem nessa questão do modelo de negócios, que tem um custo muito alto, mas sim numa qualidade do serviço prestado, num relacionamento, na fidelização dos seus clientes. E a partir daí você vai construindo os relacionamentos sólidos para você começar a ter uma expansão e uma capilaridade maior. Não sei se eu consegui explicar. Acho que foi perfeito, Larissa. Vou falar um pouquinho aqui da parte do governo, né? Então, já participei de processos licitatórios com empresas. Então, eu acho que, assim, são duas coisas. Também não tem uma resposta aqui, uma solução mágica para esses problemas. Mas eu acho que uma coisa que a Larissa trouxe que é muito importante, que eu acho que auxilia bastante, é de fato trazer essas demonstrações, essas demos, ou até enfim, a prova de conceito acaba acontecendo durante o processo licitatório. Mas você trazer uma demo até antes mesmo de iniciar esse processo licitatório, mostrar a solução e mostrar cases, eu acho que de fato cria ali na pessoa que está dentro do setor público, né, ali no servidor público, uma vontade de querer contratar aquele tipo de solução de forma mais rápida para entregar. E eu acho que, assim, falando de governo, aproveitar janelas de oportunidades de governo. Então, a gente sabe que tem momentos no governo em que tem uma aceleração de entrega de valor ali para o cidadão. Então, eu acho que saber aproveitar essas janelas de oportunidade, saber apresentar soluções de formas bem práticas mesmo, porque né, assim, a gente tem pessoas ali que às vezes não entendem muito o que é um Primes, o que é, né, enfim, o que é uma nuvem, mas quando ele está ali degustando um pouquinho na mão, eu acho que isso causa essa aceleração, assim. Tentar compreender quais são os processos internos também, porque por mais que a gente tenha processos padronizados, licitatórios, eu acho que é importante entender qual que é o fluxo interno dentro daquela secretaria, ou dentro da secretaria, né? Por exemplo, no município, dentro daquela secretaria, quais são os passos, qual que é o fluxo interno do processo licitatório, quem são as pessoas chaves dentro desse processo, para você, de fato, começar a construir essa relação. E acho que algo que foi muito importante, que já foi falado aqui, que é entender, de fato, o que é o setor público. O setor público ele é muito diferente, né? Eu já participei de processo licitatório em que, assim, acho que vocês entenderem também que a gente abre para o cidadão, durante esse processo licitatório, a gente abre para o cidadão ele poder falar sobre aquela tecnologia que a gente está contratando. A gente abre para o cidadão, a gente faz live para falar, olha, a gente está contratando esse tipo de solução, quais são os valores agregados que vão trazer para o atendimento do serviço público, eles podem trazer perguntas, podem ter questionamentos, eu acho que vocês já participaram por isso também, questionamentos não só do cidadão, mas de outras empresas que estão participando do processo licitatório. E compreender. Então, por exemplo, já participei de licitação que o Tribunal de Contas interrompeu a licitação, a gente teve que ir até o Tribunal de Contas para explicar por que a gente estava contratando aquela tecnologia por aquele valor. Então, assim, entender que a gente está trabalhando com recurso público, é dinheiro de todos vocês, meu, e a gente precisa prestar contas, dar transparência a isso, né? E acho que, como foi falado aqui, a gente tem no Brasil hoje quase 200 milhões de pessoas, então no estado de São Paulo são 44 milhões de pessoas. Então eu estou contratando uma ferramenta tecnológica que vai impactar a vida de 44 milhões de pessoas utilizando recurso público, dinheiro público. Então, eu acho que, de fato, Acho que, de fato, é entender um pouco. E acho que só para fechar, se eu posso comentar algo da pós-contratação, que é algo que eu cheguei a fazer um pouco no município de São Paulo, quando eu estava na prefeitura, eu acho que tentar criar, como eu vou dizer isso, tentar criar dinâmicas
para que todos esses atores envolvidos, seja da área privada, seja da área governamental e cidadão, eles tenham contato entre si e entendam como que é aquele tipo de processo. Então, foi falado um pouco aqui sobre essa resistência do servidor público, a transformação digital, sobre ensinar muitos líderes, né, que estão no setor público. Então, acho que se eu posso falar, ok, tem uma contratação, tentar pensar nessa gestão da mudança, sabe? Isso influencia muito na contratação depois de 5 anos, porque hoje a gente tem muitas essas licitações que contratam uma solução tecnológica durante 5 anos, é um bom tempo, depois a gente pode ter uma renovação contratual ou não, enfim, uma nova licitação com a mesma empresa ou não. Então, assim, criar essas dinâmicas, sabe? Eu fiz uma dinâmica de gestão da mudança para tentar construir um toolbox com ferramentas de gestão da mudança. E aí eu coloquei todo mundo na mesa. Eu chamei cidadão que tinha passado por processo de transformação digital, servidores públicos que eram resistentes e que não eram resistentes, e chamei as empresas privadas também, as empresas de tecnologia que trabalhavam com a gente, para a gente pensar juntos em como fazer isso. Então, talvez, para processos licitatórios, também seja uma ideia de colocar todo mundo em conjunto ali e tentar pensar em como vencer esses tipos de barreiras, né? Mas não tem solução mágica. Sim. Aproveitando esse ponto da Thaís, nós no Brasil Lab, nós sempre reforçamos muito com as startups a importância do pós-venda, e o pós-venda olhando para impacto, porque a gente entende que GovTechs são negócios de impacto, porque a gente está ali trazendo impacto para o cidadão. E muitas vezes as startups entendem que elas têm que medir resultado só em número de contratos vendidos ou em número de acessos, enfim, métricas que não refletem o impacto que aquela solução está tendo na ponta. Então, acho que isso que a Thaís trouxe, desenvolver uma teoria da mudança, colocar indicadores econômicos, sociais, ambientais que vocês impactam, trazer isso para o poder público e também para o cidadão, para aumentar ainda mais essa transparência e para mostrar que realmente a sua solução ela tem um efeito ali na ponta. Então, essa é a importância também de olhar para avaliação de impacto, para monitoramento, e por aí vai. Não sei se temos mais uma pergunta aqui. Aqui dá para ouvir? Oi, gente, bom dia. Aqui. Eu sou Melina Teixeira, tá? Eu sou médica psiquiatra e também tenho uma empresa que cria arquitetura de soluções de telemedicina. Eu não conhecia a Brasil Lab, fiquei assim, encantada, e parabéns pelo painel também, é muito legal para a gente que é empreendedor. E a pergunta é para a Júlia. Eu queria saber de você, Júlia, como é que está o ecossistema de saúde da Brasil Labs, assim, como é que está isso para vocês? Perfeito, muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos várias health techs que fazem parte do nosso portfólio e da nossa rede de startups. Inclusive, na última edição do nosso programa de aceleração de startups GovTech, nós tivemos uma das verticais, que foi a digitalização de serviços públicos. Então, só para você entender um pouquinho de como funciona a nossa aceleração, nós normalmente lançamos 3 desafios que são desenhados em parceria tanto com os patrocinadores do Brasil Lab quanto com a nossa rede de gestores. Então, a Thaís, por exemplo, comentou que ela é mentora do Brasil Lab. Nós temos hoje uma rede de mais de 80 mentores, especialistas, gestores públicos, e a gente tem um diálogo muito aberto com eles para entender realmente quais são as dores que o poder público está experienciando e como que a tecnologia e as startups podem auxiliá-los nesse sentido. E uma das dores que foi trazida foi justamente a digitalização dos serviços de saúde. Então, a gente vê, como eu até trouxe aqui os dados do mapa, que saúde continua sendo uma das principais verticais temáticas. Então, muitas GovTechs têm explorado o potencial de colaboração com o setor público, especificamente nesse setor. Eu destacaria aqui, do lado do setor público, uma experiência muito relevante que a gente tem, que é a do InovaHC, que é o núcleo de inovação do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eles, inclusive, lançaram recentemente um contrato público de solução inovadora, um CPSI, utilizando o Marco Legal de Startups, para contratar soluções para a Covid longa. Então, desafios relacionados à Covid longa. Acho que esse é um exemplo muito interessante de como diferentes iniciativas de inovação do poder público, temáticas e setorizadas, podem atuar para se aproximar do ecossistema de inovação. Então, eu vejo que ainda temos um potencial muito grande em startups de saúde. A gente vê muito esse movimento também das startups que são aceleradas pelo Brasil Lab, de muitas vezes são startups que já estão atuando no setor privado há muito tempo, já fornecem soluções para o setor privado e querem fazer essa virada de chave também para ter um braço B2G, por exemplo. Mas aí elas encontram
essa dificuldade de, por exemplo, adaptar suas soluções ou de adaptar até mesmo a narrativa, o discurso que elas usam com o poder público, porque não é o mesmo, um processo de venda não é o mesmo para o setor privado, não são as mesmas informações que você tem que trazer. Enfim, eu vejo que é um setor que tem crescido muito e a gente tem vários exemplos dentro do Brasil Lab, que eu acho que até depois a gente pode fazer essa ponte e colocar em contato, que são startups muito, muito legais que estão trabalhando com saúde no setor público. Obrigada pela sua pergunta. E, Júlia, até do ponto de vista assim, da própria Oracle, como a gente trabalha com as GovTechs, a maior parte das GovTechs que a gente tem hoje trabalhando com Oracle são de saúde. Principalmente porque aqui no Brasil, com o Sistema Único de Saúde, com a integração que ele tem com as Santas Casas, a compra de sistemas de saúde é facilitada, né? Principalmente, por exemplo, por Santas Casas que não precisam de licitação, na maior parte das vezes elas compram direto. Por mais que elas tenham uma parte dedicada para o SUS, as Santas Casas compram inclusive diretamente com a Oracle muitos dos produtos de saúde. E a gente vê assim... Falando de saúde no Brasil, eu acho que é o sistema mais, assim, para quem trabalha com o governo, o que mais vai necessitar não só de uma parte de soluções específicas, como, por exemplo, eu tenho um prontuário eletrônico para o HC, por exemplo. Eu quero, na verdade, para o setor público, cada vez mais o que a gente vem tendo a necessidade é de soluções que são de interoperabilidade e integração. Porque qual que é o grande problema do mercado GovTech? Eu acredito que vai ser o grande problema do próximo estudo a ser resolvido. A gente tem muitas GovTechs criando soluções muito específicas para muitos estados, para muitos hospitais, para muitos cantos do país. E em grande parte do momento, essas soluções não se conversam. Então, qual que é o problema de eu entrar numa UBS em São Caetano do Sul, que é a minha cidade, eu entro numa UBS para tomar uma vacina, só que eu quebro o meu pé no meio de uma rua da Consolação e eu tenho que ir para um hospital público na Consolação. Por que o meu cadastro já não estava lá e a minha carteira de vacinação e tudo que eu sou alérgica já não está naquela UBS característica da Consolação? Porque o sistema ainda não está integrado necessariamente. Então, eu acredito que um dos grandes pontos da saúde por mais que a gente queira, né, dentro da saúde, entrar e criar novas soluções, se a gente estiver entrando num processo de saúde no Brasil, se você é um empreendedor que está entrando num processo de saúde do Brasil, já pense em como você vai se integrar com todas as outras soluções ou qual vai ser o serviço de integração que você vai oferecer. Porque eu acredito que agora o governo quer contratar muita tecnologia solta, até por conta das leis que a gente tem, até por conta do crescimento de startups, da necessidade da pandemia. O governo está muito preocupado em contratar coisas novas e não necessariamente preocupado em quando eu tiver 45 empresas diferentes provendo em 45 setores diferentes, como é que eu vou fazer esses caras conversarem? Então, principalmente na área da saúde, é interessante pensar em como você vai fazer com que o seu sistema se integre muito bem. Você não necessariamente precisa ser o integrador, mas que o seu sistema não seja tão lock-in, que ele não seja algo tão fechado que ninguém mais consiga mexer naquilo ou que ele não consiga conversar com nenhum outro sistema. Eu acredito que dentro do sistema de saúde brasileiro isso é um ponto importante que vai ter que ser trabalhado nos próximos anos, porque é o que vem levantando muita sobrancelha, principalmente das big techs. Assim. Do governo não tanto, o governo ainda não está preocupado com isso. O governo quer botar o máximo possível de solução, quero mostrar para o cidadão que eu estou me modernizando, só que a gente vê que daqui uns 5, 6 anos isso vai ser um problema. Então é importante já começar a pensar nisso agora, aí, principalmente para quem trabalha com saúde, que é o mais acessível. Né? Ainda imposto difícil, porque o imposto de cada estado, de cada cidade muda muito, política de transparência e saneamento, isso ainda muda muito. Agora, saúde é algo muito unificado no Brasil, é algo que todo mundo conhece, é algo que todo mundo vai utilizar, é algo onde os planos de saúde se baseiam muito, inclusive, os hospitais privados se baseiam no SUS. Então, vai ser o primeiro lugar onde a gente vai ter esse problema, vai ser na saúde, da falta de integração. Então, é importante que, como empreendedora da saúde, leve isso também em consideração. Acho que só complementar um pouquinho o que você estava falando aqui, que foi algo que eu até mostrei como uma das iniciativas, que é o Integrador SP-GovBR, e isso a gente também tem feito no âmbito do governo federal, que, como você mesma estava falando, né, não necessariamente as empresas privadas são responsáveis por isso, e sim o governo, mas é importante que as empresas já pensem em uma forma de disponibilização disso. Então, o que a gente tem feito aqui, por exemplo, no estado de São Paulo todas as tecnologias que a gente contrata, todos os produtos e serviços públicos que a gente oferece, a gente tem colocado, por exemplo, APIs dentro desse integrador. Então, a gente já tem toda a parte de infraestrutura, né, lá do barramento
do Estado de São Paulo pronta para receber todas as APIs. Então, com isso, a gente consegue não só, enfim, passando também pelo IDPSP, então a gente consegue fazer enriquecimento de dados, então é justamente isso que foi comentado, né? A gente conseguir ali através do nosso Identity Provider, a gente consegue ali reunir todos os dados que estão sendo transitados ali, mas a gente consegue também fazer integração entre sistemas, que é um pouquinho isso que estava sendo comentado, né? O governo, ele tem mudado muito esse mindset para tentar fazer essa centralização e interoperabilidade de dados, né? O que é o que a gente tem visto aí. Então, como foi comentado ali, por exemplo, a carteira de identidade nacional vai ser o CPF. Hoje a gente já vê esse movimento do CPF ele ser a identidade única nacional. E ele está dentro de um integrador em que tanto o município quanto o estado eles já podem consumir. Então é super importante sim as empresas pensarem em como fornecer essa parte de integração para o governo do estado conseguir fazer essa interoperabilidade de dados. Perfeito, obrigada, Thaís. Acho que a gente tem só mais 2 perguntas. Bom, gente, parabéns primeiramente pelo painel. Meu nome é Gustavo, eu trabalho atualmente na assessoria da presidência na Prodan, na diretoria de desenvolvimento de sistema lá, lidero a diretoria. E trabalhei por 19 anos na Prodesp, né? Eu fui líder de transformação digital por muito tempo, na época ainda que os sistemas do Poupa Tempo eram um mainframe. E aí o grande ponto que você, Thaís, comentou do mindset, realmente dos gestores públicos, estava realmente na questão da continuidade das soluções, e que a gente vê que as GovTechs hoje tiveram uma melhor, estão trazendo um pouquinho mais de confiança em relação a isso. Eu queria que você comentasse, ou pelo menos até o pessoal da Oracle, principalmente, que é uma Big Tech, como está sendo tratado isso no mindset dos gestores, principalmente os concursados, que continuam no governo, e sempre a desculpa que a gente passava lá era, vocês um dia vão embora, e eu vou ficar com esse problema aqui para lidar. Eu queria saber como que vocês estão tratando isso hoje no novo governo, que a gente está vendo que está tendo bastante impacto realmente, principalmente nos serviços públicos aí. Posso falar? Tá bom. Obrigada pela pergunta, prazer te conhecer. Trabalhei lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, trabalhei muito com o pessoal da Prodan também. De fato, é um grande desafio essa mudança de mindset. Eu acho que eu posso falar um pouquinho da Prefeitura e um pouco agora do Estado. Na Prefeitura de São Paulo, como eu comentei, eu acho que trabalhando no governo, eu vi que o principal desafio e o principal caminho é trabalhar com gestão da mudança. Porque tecnologia tem vários tipos de tecnologia, o pessoal pode aprender, mas de fato a gente precisa mudar o pensamento das pessoas. Então eu acho que fazer muito essas dinâmicas, trazendo todo mundo junto para a mesa, eu acho que funciona muito. Então, como a Júlia comentou, a gente tem várias iniciativas no âmbito do Brasil. Então, o Laboratório de Inovação 011, Lab 011, a gente se apoiava muito com o pessoal do Laboratório de Inovação para a gente trazer essas discussões no âmbito do gestor público. Então, vou dar um exemplo. A gente criou uma nova solução lá na Prefeitura de São Paulo, utilizando uma metodologia do Google Venture lá, que é em 5 dias você trazer uma solução, que foi algo super novo. E aí eu coloquei todo mundo na mesa, convidei cidadão, fiz publicidade para convidar cidadão, convidamos as empresas privadas, empresa de tecnologia também, servidor público. E aí, assim, acho que primeiro eu tive um espanto de ver que em poucas horas eu tinha mais de 200 servidores públicos inscritos e eles nem sabiam que tipo de metodologia era aquela, o que eu estava falando, né? Que tipo de inovação que a gente estava fazendo, o que a gente estava construindo. Então eu acho que tem pessoas interessadas e eu acho que falta um pouco de estímulo nesse sentido do governo. E para vencer aquelas pessoas que são muito resistentes, porque eu já trabalhei com um servidor público que falou, eu não quero fazer isso aqui, principalmente essas pessoas de carreiras, você entender por que aquela pessoa está no serviço público é muito importante. Por que você é um servidor público? Por que você está aqui? É por propósito? É por estabilidade? E principalmente, acho que colocar esse servidor público que é muito resistente no centro do desenho do processo, Então, quando eu coloco um servidor público que é muito resistente para testar uma nova solução tecnológica junto com o cidadão, ele começa a entender que, de fato, aquele processo que ele está executando não é tão bom quanto ele imaginava. Ele começa a ouvir a reclamação do cidadão, que muitas vezes ele está ali sentado no computador o dia inteiro
e o cidadão está reclamando, esse processo está demorando, é 3 meses, eu não consigo meu cartão de vacina, eu não consigo minha carteira de identidade nacional. Então, assim, quando você traz essa pessoa para dentro do processo, eu acho que isso começa a mudar um pouco o mindset. No âmbito, acho que para finalizar, no âmbito estadual, o que a gente tem feito, né? Porque a gente tem gerado, de fato, uma mudança muito grande. Eu acho que a parte de normatização, ela é necessária, a gente precisa trazer essa normatização e essa obrigatoriedade para a transformação digital. E sobre essa parte de continuação que você falou, vieram pessoas já com esse mindset de tentar construir soluções que sejam perenes. Em qual sentido? Eu acabei de falar sobre o integrador. Então, a gente já está criando ali um barramento único, onde todas as integrações entre sistemas estão passando por esse barramento. E a gente tem metas para serem cumpridas. A gente coloca metas internas também, associadas à PLR, quando se fala de empresa pública, ou associados a planos governamentais também. Então, são estratégias governamentais para a gente conseguir dar perenidade a esses tipos de soluções. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. Eu gostei do ponto de vista que você colocou do gestor público falar assim, eu vou estar aqui pelos próximos 20 anos, você não. Isso é muito uma frase que a gente escuta do setor público, e é justamente aí que a gente viu como as grandes empresas podem ajudar. Né? Porque uma coisa é uma GovTech nacional, por mais que tenha muito tempo de mercado, tá conversando com o governo, e outra coisa é uma multinacional americana ou europeia tá conversando com o governo. Não deveria ser assim. Né? O governo deveria dar a credibilidade baseada em tempo de mercado, deveria dar credibilidade baseada na qualidade da solução, mas o governo ainda, assim como o setor privado também, e a gente também, né? A gente como pessoa faz muito isso, dá muita credibilidade para a marca. Então a gente como grande empresa de tecnologia, assim como a Microsoft, a Google e a Amazon, o nosso papel é estar por detrás dessas soluções também. Então algo como o GovTech que a gente tem já na nossa base, como o portal de compras públicas, que está com a gente, como a Exati, como CPN, como, enfim, várias GovTechs que estão aqui hoje estão conosco, foi sempre de estar por detrás. Então, se o portal vai lá e conversa com o gestor, e o gestor vira e fala assim, você não vai estar aqui daqui 10 anos, você nem se a sua empresa vai estar viva daqui 10 anos, aí é quando essa GovTech, essa empresa nos chama, e nós vamos até o cliente final e falar, peraí, colega, secretaria, você usa banco de dados Oracle já faz 25 anos. Você usa, o cara que está aqui está usando o Oracle, então assim, a gente está por detrás dessa pessoa, a gente está fornecendo a tecnologia que está com o portal, então assim, você tem o suporte, querendo ou não, indireto da Oracle, enquanto essa empresa tiver com a Oracle. Então a gente vem fazendo muito isso, até, não necessariamente, assim, pode ser daqui 5 anos o portal de compras públicas mude de Oracle para Amazon, mas não interessa, só o fato de que a gente conseguiu garantir essa porta aberta por estar de trás do portal de compras, por exemplo, para que dê essa confiança, já ajuda muito o setor público a entender, peraí, essa empresa, essa GovTech, ela não está sozinha, ela não veio do nada, ela tem alguma Big Tech por detrás, algumas têm firmas de consultoria por detrás, algumas têm Capital Venture por detrás, então trazer essas GovTechs, trazer quem está por detrás das GovTechs ajuda muito o governo a não ter essa mentalidade de daqui a pouco acaba e eu continuo aqui, eu fico com a bucha na minha mão. A gente responsabiliza as outras grandes empresas que já estão há bastante tempo no mercado, então isso ajuda bastante também. Obrigada, Carol. A gente precisa encerrar por conta do tempo, mas queria agradecer muito a vocês três, então Larissa, Thaís, Carol, por estarem aqui comigo nesse painel. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Também reforçar que o mapa GovTech está disponível para ser baixado e acessado. Já passei o QR Code aqui para vocês. Acessem as nossas redes sociais, as redes sociais da Oracle, da Soner, do Governo de São Paulo também. E não deixem de perder o resto da nossa programação. A gente tem um painel aqui às 14h sobre casos de implementação do Marco Legal de Startups, casos de sucesso. E às 16h um painel sobre o Programa de Aceleração Digital de Municípios com 5 secretários de 5 municípios do Brasil, um de cada região, que vão compartilhar um pouquinho do que tem feito. Muito obrigada mais uma vez.